Quão grande és tu, ou grandioso és tu, é um dos hinos mais conhecidos do cristianismo por longas décadas. Este hino possui uma história cativante e repleta de emoções. Primeiramente, ele foi escrito como uma poesia pelo sueco Carl Gustav Boberg, que aos 19 anos foi assistir um culto por saber que lá estaria um pregador que ele já tinha ouvido sua mensagem antes e tinha gostado muito. No retorno para casa, ele veio meditando naquela linda mensagem ao ponto de cair de joelhos e confessar a Cristo como seu Salvador ali mesmo, sozinho e no meio do caminho. Algum tempo depois, em 1885, quando Boberg já retornava com seus amigos de um culto na Suécia, em uma linda tarde ensolarada de domingo, rapidamente o clima mudou e desabou uma tempestade com raios, vento forte sobre as plantações. E apenas 1 hora depois, a tempestade passou e apareceu um lindo arco-íris. Chegando em casa, ele abre a janela do seu quarto e vê as águas do rio refletirem como se fosse um espelho e fala bem baixinho: "Bem-vinda, ó brilhante tarde, bem-vinda, calma e linda." Da outra parte do rio, ele ouve o canto dos pássaros no bosque, o som de sinos de um funeral que houve naquele entardecer. Toda aquela atmosfera proporcionou escrever um poema que hoje conhecemos como o hino Grandioso És Tu. E no ano seguinte, em 13 de março de 1886, esse poema foi publicado no jornal local, titulado por A Folha de Montserrat. Em 1888, durante uma pregação em uma pequena igreja, Boberg teve uma surpresa emocionante. Os irmãos na igreja começaram a tocar uma melodia folclórica sueca e, para sua surpresa, a letra que estava cantando era do poema que ele havia composto. O hino começou a ganhar fama na Suécia. Em 1907, o hino teve sua primeira tradução para o alemão e começou a ser cantado nessa língua. Posteriormente, já em 1912, o hino foi traduzido para o russo. Cabe ressaltar aqui que quando o hino Grandioso És Tu foi publicado, ele ainda não tinha todas as estrofes. As outras vieram depois através de belíssimas mensagens do missionário Stuart Carhine. Em 1912, Stuart Carhine, um missionário britânico, e sua esposa estavam atuando em vários países, incluindo o Império Russo. Como eles não tinham muito de russo e cantavam muito bem, utilizaram desse hino em russo como uma forma de atrair pessoas e compartilhar a palavra de Deus. A música se tornou uma poderosa ferramenta evangelística para eles. E em 1923 foi composto mais uma parte do hino, quando Stuart e sua esposa, diante de uma tempestade, se hospedaram na casa de um professor. Naquela ocasião, Stuart teve a ideia de fazer mais uma estrofe para o hino Grandioso És Tu, o que veio ser a primeira estrofe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. E em 1931, ao atravessar a fronteira romênia, durante suas viagens missionárias, Stuart Carhine e sua esposa testemunharam a beleza da natureza e a dedicação dos jovens que eles haviam treinado. Eles decidiram acrescentar uma segunda estrofe ao hino, descrevendo a grandiosidade da criação divina. Assim, o hino ganhou uma nova dimensão, conectando a adoração a Deus com a admiração pela natureza. Com o passar do tempo, o hino continuou a impactar a vida de muitas pessoas. Uma experiência marcante aconteceu quando Stuart e sua esposa visitaram uma pequena aldeia em 1931, onde encontraram um grupo de crentes fiéis que ainda não haviam sido batizados. Surpreendentemente, a líder desse grupo, por nome de Ludmila, esposa de Dmitri, era a única que sabia ler e tinha em
sua posse a Bíblia Sagrada que um soldado, há uns 20 anos atrás, ao sair rapidamente a deixou cair. Porque só consigo ver esse acontecimento da Bíblia ficando ali como uma providência divina para aquela pequena aldeia. Além da Bíblia, ela tinha também o hino Grandioso Tu em sua posse, embora a canção não fosse amplamente conhecida naquela região. Esse encontro inspirou Stuart a adicionar a terceira estrofe ao hino, enfatizando assim a esperança e a confiança no retorno de Cristo. Em 1948, já no período pós-guerra, o casal Heine, morando na Inglaterra, foram convidados para pregar para os refugiados que lá estavam, e quando eles chegam lá, Stuart inicia o diálogo perguntando o que eles mais gostariam de pedir para Deus, e um deles responde que o seu maior desejo era voltar para casa. Ele aproveita aquele sentimento deles de retornar para o lar e prega para eles sobre a volta de Cristo, e já idoso ele compõe a última estrofe do hino. Para se transformar no hino que conhecemos hoje, sua composição teve como duração de 1885 a 1948. Grandioso És Tu foi um dos hinos mais tocados nas grandes cruzadas do pregador Billy Graham, na voz de Elvis Presley, assim como muitas outras lindas vozes. E assim, ao longo dos anos, o hino Grandioso És Tu continua tocando corações de pessoas em todo o mundo, levando-as a contemplar a grandiosidade de Deus e sua criação.